Gente, olha só, tá tudo ok, tudo beleza. Você que está entrando aí ao vivo, confere no Instagram, confere no Facebook e confere. Ou se tiver muito alto, a gente abaixa mais um pouco aqui. Eita, ó, tá alto? Isso. A gente tá. Aqui tá tudo ok. Olha, hoje nós estamos com a presença. Já vamos iniciar com ele, Chico Porto. Né? Fazia um bom tempinho que eu não o via, né? E hoje ele está aqui no programa com essa nova roupagem. E estamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram, ao vivo, simultaneamente. Vai ficar um pouco estreito para a gente acompanhar aqui todos os comentários, então a gente vai tentar o máximo possível aqui dar esse apoio, essa assistência. Você que gosta de participar, mandar pergunta, né? E o pessoal está aqui já com a gente. E vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu estou aqui dando uma... Isso. Tá perfeito, tá ótimo. Então a gente vai obter aí melhoras de acordo com o nosso tempo. Mas deixa eu apresentar aqui o nosso convidado especial, né? O primeiro aqui, deixa eu colocar a câmera dele, tá aí, Chico Porto. Beleza, pastor Miguel. Isso. Aqui, apostos. Eu hoje, a presença, deixa eu dividir tela com ele aqui, hoje a presença do Chico Porto. Vamos falar de cultura? Vamos. Mas primeiro é o seguinte, se apresente para o pessoal. Quem é Chico Porto aqui? Eu sou poeta, compositor, servidor público, escritor, inclusive estou com um novo livro recentemente lançado, um romance, estreando nesta área do romance. Paraguaçu. Oportunamente eu virei aqui para falar a respeito do trabalho literário. Fui vereador da nossa cidade em 2 mandatos, fui presidente da Câmara, fui secretário de Cultura em 3 governos, recentemente na gestão do ex-prefeito Flaviano. Eu sou um cidadão da cidade, um ativista cultural. É isso, santamarense. Santamarense, olha aí. Esse é o Chico Porto, 2 mandatos, presidente de Câmara, 3 governos como secretário de Cultura. E falar de cultura, o Edu está ali, daqui a pouco ele vai falar de cultura, hein? Também. Edu é autoridade, é uma das revelações da nossa classe artística, um cantor primoroso, compositor brilhante. E essa geração talentosa, que é a nossa geração aí, ele pode falar sobre cultura com muita autoridade aqui no debate de hoje. Maravilha. Chico, é o seguinte, cultura, Santo Amaro, como é que o senhor avalia hoje ou sempre, essa questão da cultura aqui do nosso município? Eu continuo achando que a cultura é o único caminho capaz de transformar, de melhorar a vida em Santo Amaro em todos os sentidos. Quer seja político, quer seja de emprego e renda, econômico, histórico. A gente precisa fazer um resgate histórico dessa cidade que tem uma importância grandiosa para o país. Então, a cultura de Santo Amaro, diversificada da forma que eu continuo achando que é o maior patrimônio que nós temos, o maior patrimônio, inclusive, econômico, porque a cultura gera uma economia sustentável para cidades com um porte de Santo Amaro da Purificação. Então, eu acho que a gente ainda sonha com a cultura, com uma política pública de prioridade, como ferramenta de transformação social no município de Santo Amaro, mas ainda não virou essa prioridade. É uma luta muito antiga e que a gente espera que aconteça. Olha, há quem diga o seguinte, que Santo Amaro já deixou de ser uma cidade histórica e cultural. É verdade? Há essa crítica em decorrência das mudanças, das grandes mudanças que houveram em Santo Amaro, A nossa cidade ficou... As grandes construções. Ficou
descaracterizada do ponto de vista arquitetônico, mas nós ainda temos 2 sítios históricos importantes, que é o sítio histórico do Rosário, ali onde a gente pode observar o espaço da siderúrgica, o antigo prédio da siderúrgica, o Irapuru do outro lado, o Solar do Araújo, do Solar do Paraíso, a Casa do Samba, não é? Então, a Igreja do Rosário, a praça. Então, existe um sítio histórico que precisa ser preservado e utilizado para mantermos acesa essa chama de cidade cultural, né? A purificação também. Então, do ponto de vista do patrimônio arquitetônico, nós ficamos extremamente descaracterizados. E no ponto de vista artístico? Há também um esvaziamento do ponto de vista artístico na cidade, mas por falta de oportunidade, por falta de incentivos. Os artistas, no exemplo de Eduardo, Márcio Valverde, oportunidade para desenvolverem os seus trabalhos. Então há esse esvaziamento, mas não há, e essa crítica eu sempre rebato, não há um esvaziamento intelectual, não há um esvaziamento artístico, de produção mesmo, não há, porque do nosso DNA a arte, né, do próprio santamarense. O menino de hoje, ele já nasce percussionista, ele já nasce sambador, ele já nasce com o ouvido apurado, não é? Para música, já nasce poeta. Meu filho de 14 anos desenha coisas extraordinárias que ele cria ali do nada. Então é uma coisa que está no DNA do santamarense. Agora, claro, a gente sente a falta de uma agenda cultural na cidade. E por falta dessa agenda cultural, a gente vai também entendendo que há um esvaziamento na cultura local, né? A gente não vê mais os grupos de cultura popular nas ruas, as nossas filarmônicas estão se acabando. Estão aí precisando de apoio. Então, assim, há essa impressão de que Santo Amaro não é mais uma cidade cultural, mas ela é. Ela só está adormecida. Está hibernando um pouco, não é? Mas eu acho que ela vai despertar a qualquer momento. E como é que aconteceria esse despertamento cultural em Santo Amaro, já que a gente está vendo aí uma série de ações que está acontecendo, não é uma ação destinada apenas ao governo que está presente, mas os governos passados também tiveram essa contribuição. Como é que aconteceria esse despertamento? Olha, de várias formas, Miguel. Eu entendo que são vários fatores que poderiam influenciar esse despertamento. Claro que no primeiro ponto a gente fala da gestão pública, da administração da cidade, da implantação de uma política pública de cultura, não é? Onde o Conselho de Cultura tenha mais atuação, o Fundo de Cultura funcione, a política de editais para incentivos artísticos apareça, a agenda cultural da cidade, que é importantíssima, que ela aconteça. Você chega na cidade final de semana na expectativa de ver uma atração artística, não tem agenda cultural na cidade, não é? Não há nem parceria, nem com os bares existe uma parceria. Então, assim, um festival de cultura artística na cidade de Santo Amaro, independente de festa da purificação de São João, eu falo festival mesmo com o Festival da Canção, com premiações, mostra de cinema, nós temos um teatro. Então, o próprio teatro, Dona Canoa, mereceu um olhar mais carinhoso, né, para que ele possa funcionar. Então, do ponto de vista estrutural, a gente pensa no primeiro momento na gestão pública. Mas há uma outra questão também que precisa falar e ser dita para que esse despertamento aconteça. A questão da educação, as escolas públicas municipais, as escolas particulares, precisam investir em cultura. Houve um período aqui que, salvo engano, a cooperativa, o José Nery, tinha um grupo de meninos que faziam saraus. É uma coisa com a professora Gisele, que é uma ativista cultural maravilhosa. Então, esse tipo de atividade vai despertando a questão cultural. O teatro no Teodoro Sampaio, sabe?
fazer uma crítica aqui ao meu amigo Jorge Rocha, que anda nas redes sociais criticando muito, mas ele precisa voltar a fazer teatro, com energia solar, precisa voltar na rua. Silvio do Bolinho. Nós temos hoje uma Universidade Federal do Recôncavo, que o curso é de linguagens culturais. Essa universidade precisa ir para as ruas de Santo Amaro. E aí vai ter um despertamento. Eu acho que isso é uma parte. Uma outra questão para despertar de novo a cultura em Santo Amaro é uma conscientização dos próprios segmentos culturais da cidade. Não é que, independente da prefeitura, precisam se mobilizar, precisam buscar recursos fora, elaborar leis de incentivos, né? Buscar a universidade como parceria, não ficar apenas esperando do poder público. É uma coisa que... Então deveríamos criar uma associação de cultura para que houvesse esse incentivo, né? Através dessa associação, mobilizar todos os artistas da casa, da cidade e promover essas agendas, esses movimentos, seria isso? Sim, seria. Olha, inclusive nós temos aqui vários segmentos culturais, até do ponto de vista documental, organizado, mas estão desestimulados. Então, uma questão que eu acho que é importante para o poder público, da experiência que eu vivi como secretário, nós precisamos definitivamente ter um departamento no setor cultural do município, da política de cultura da cidade, que organize as instituições culturais da cidade, que dê um apoio técnico de advogados, de contadores, de captadores de recursos, para que eles possam fomentar a cultura. Nós temos um patrimônio valiosíssimo em todos os aspectos. Para captar dinheiro para Santo Amaro seria a coisa mais fácil do mundo, mas é preciso ter tecnologia. E nosso fazedor de cultura, nem todos eles têm essa capacidade, têm essa possibilidade, inclusive financeira. Então, assim, quando Jorge Portugal morreu, eu ainda estava na Secretaria de Cultura, no governo Flaviano, nós elaboramos um projeto e mandamos para a Câmara, propondo a criação de uma fundação cultural de cultura Jorge Portugal. Seria uma autarquia municipal com orçamento do município, mas também aberta ao orçamento público, privado, orçamento da União, então, e capacitada, estruturada para incentivar a arte na cidade, incentivar a preservação cultural, captar recursos, inclusive para as festas populares também. E esse projeto foi para a Câmara, está lá na Câmara. Então, está lá parado. Essa fundação seria um modelo que você acabou de sugerir. Então, eu acho que na nossa cidade falta um interesse, com a questão cultural. A questão cultural, ela sempre fica como folclore para o município utilizar, nas suas festas populares, por exemplo. Entendi. Mas, ao certo, o culpado, ou os culpados, parte do poder público ou parte dos artistas que não se unem nesse processo para que haja essa fomentação na cidade? Ambos têm culpa nesse processo, e a cidade, e você falou uma coisa muito interessante, a cidade, finais de semana, não existe uma agenda cultural. Nós temos uma praça lindíssima, que é a Praça da Purificação, que em qualquer outra cidade cultural, teríamos ali uma feirinha, teríamos uma coisa ali acontecendo através da prefeitura, através dos artistas da cidade, e a gente não vê isso acontecendo. O culpado, de fato, aí é o poder público, ou são os artistas que não têm essa unidade para fazer a coisa acontecer? Eu acho que, em decorrência da política, da ausência do poder público, e quando eu falo do poder público, eu me critico também que fui secretário de Cultura. Sim. Eu falo de outros governos também, não é só do atual governo. Um modelo em que a prefeitura, nos últimos 20 anos, vem trabalhando com a questão cultural da cidade, gerou no artista santamarense
uma frieza interior, gerou uma falta de engajamento, né? De não se sentir respeitado a tal ponto de não querer mais fazer as coisas. Porque Santo Amaro sempre teve um movimento cultural, independente da prefeitura. Mas a partir do momento que a prefeitura abraçou esses segmentos culturais e começou a incentivar, mas começou também a incentivar de forma política, certo? Com interesses políticos e tudo mais, foi, sem que se percebesse, gerando um comportamento que enfraqueceu o poder militante da cultura. Então, hoje você não tem mais em Santo Amaro os artistas engajados. Não, eu vou fazer meu festival, vou botar meu banco ali na porta da igreja, vou apresentar minha peça de teatro. Sim. Por isso que eu falei de Jorge Rocha há pouco. Vou fazer meu show no mercado, na feira livre, certo? Vou lá. Não, mas assim, não tem mais isso. Mas também isso é em decorrência de comportamento gerado pela política. Pela política. Então, os artistas, querendo ou não, ficaram reféns da política. Então, eu acho que existe uma necessidade na cidade hoje. Eu falo como artista, como poeta, e me coloco também nessa lista. A gente precisa tomar as ruas de volta. A gente precisa voltar para as ruas de Santo Amaro. A gente precisa promover os nossos encontros independentes de prefeitura. E precisa ter coragem também, porque se a prefeitura proibir, a gente denunciar isso. Porque essa omissão também gera uma certa, né, uma certa empatia, uma certa angústia interior. As pessoas ficam com medo. Então, precisa enfrentar esse medo. Eu acho que a universidade em Santo Amaro é um braço muito forte e que precisa ser mais utilizado. Não é? É uma universidade de cultura, numa terra que é berço cultural deste país. Então, é uma ferramenta muito forte, propulsora, capaz de mexer em muitas estruturas. Então, assim, o artista santamarense precisa ter mais engajamento, voltar às ruas, voltar ao coreto da purificação, a escadaria da matriz, a feira livre, a praça do Riachuelo, certo? Promover seus sambas, seus shows artísticos. E é isso, a gente precisa tomar alguma posição. Não dá mais para ficar calado. Entendi. Não é? E isso não é questão política partidária e eleitoral, é uma questão política cultural e de cidadania. Então, Santo Amaro precisa mostrar ao mundo de que ela está viva, mostrar à Bahia de que existe aqui, porque o artista santamarense, Miguel, me permita dizer isso sem nenhum demérito aos demais lugares, sim, mas Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro da Purificação. O artista santamarense, o intelectual santamarense, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. É como diz a música aí do Axé, ela é diferenciada. Santo Amaro, o artista é diferenciado. Aqui todos, não tem um artista aqui que não seja autodidata em qualquer área. Converse com ele, aí você vai ver. Ele vai discutir com você música, filosofia, cultura popular, patrimônio artístico e cultural, porque ele já nasce com essa coisa genial, como diria Jorge Portugal, né? Então, já é genial. O santamarense, ele não nasce, ele estreia. O artista santamarense, ele é brilhante. Agora, o seguinte, como secretário de Cultura, 3 vezes, né? 3 governos, foi isso? 3 governos. Chico promoveu o que, assim, de grande impacto para a cidade? Ou não teve oportunidade? Porque aqui a política, você sabe que existe muito secretário de fantoche. O cara não tem autonomia, não tem uma receita para executar as ideias e o projeto. Mas eu quero saber de Chico Porto. Teve isso, não teve? Teve liberdade, não teve? Conseguiu fazer alguma coisa? Não conseguiu? Fala para mim. Olha, Miguel, eu vou ser bem claro para você. A Secretaria de Cultura, em nenhum governo, foi visto como um órgão de governo com política pública prioritária. Em nenhum deles. Mas nós tivemos avanços. Porque nós não tínhamos secretaria. Nós éramos um departamento da Secretaria de Educação e viramos Secretaria de Cultura.
certo? Então, nós tivemos avanço. Cada governo teve a sua colaboração. João Melo começou com o Conselho de Cultura e Turismo, que era um conselho só na época, fomentou muito, acabou de chegar Jorge Rocha, e já me trouxe uma lembrança genial, fomentou muito o teatro amador, né? Os artistas de rua. Então, eu tive o privilégio de ser secretário de João Melo também no último período da gestão dele. Mas o comportamento da Prefeitura com a Secretaria de Cultura e Turismo sempre foi voltado para as festas populares. Então, aí você me pergunta, o que você deixou de legado como secretário? Bom, o delegado como secretário, o que eu pude deixar foi contribuir na estruturação orgânica da secretaria, né? da parte de documentação mesmo, da parte de legalização, de orçamento, elaborar leis que pudessem nos assegurar direitos na área de cultura. Uma vez, uma amiga minha, Manuela, mãe de santo, Manu, um grande abraço, me disse, Chico, você precisa fazer alguma coisa na sua secretaria que você inaugure, que tenha o seu nome para marcar sua presença nessa secretaria. Porque fica todo mundo com muita angústia, porque o que a cultura produz, ela não é material, ela é imaterial, é o que você fomenta. Então, o que eu tive de legado na minha secretaria foi poder fomentar, no meu período, ainda os remanescentes de Neto de Popó, né? Nicinha do Samba, quando começou a aparecer com o grupo Raízes de Santo Amaro, o próprio Nego Fugido, que naquela época não tinha esse apoio todo, então, a gente fomentar para ficar vivo. Eu tive o privilégio de ter ao meu lado o Raimundo Arthur, quando fui secretário, que era a pessoa que preservava a cultura popular em Santo Amaro. Então, assim, a relação com o Nixa, na época que a professora Maria Muti era diretora do Nixa. Então, o que a gente fazia na cultura era fomentar o que estava aí. Mas agora, nesse período de Flaviano, eu acredito que eu deixei um legado maior, que foi a questão da transformação do nosso Conselho de Cultura, que era meramente consultivo, para deliberativo. Isso foi aprovado na Câmara, ou seja, o Conselho de Cultura hoje decide sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. E o Fundo Municipal de Cultura, sim, com 1% agora garantido em lei e não em decreto do prefeito. Legal. Então, é uma legislação, inclusive, creio que o município está devendo esse recurso ao Fundo de Cultura. Então, tem isso, mas tem também a proposta da Fundação Jorge Portugal, para que a gente tenha um organismo capaz de captar recursos públicos para fomentar a cultura, que nem sempre a prefeitura pode diretamente fazer determinadas despesas, certo? Tem outras legislações, como, por exemplo, a proposta de lei de economia criativa da cultura. Eu sou um escritor, eu produzo livros, então a prefeitura, ela recebe recursos federais e parte do recurso municipal, que é transferido para a conta da educação, para a compra de equipamento didático e equipamento cultural para as escolas onde nós temos atividades culturais, o birimbau, o atabaque, o pandeiro, a indumentária, o livro, o CD, certo? Ela pode adquirir desses artistas locais como fomento econômico de cultura. Essa proposta está lá, mas também não foi aprovada. Então, eu acho que o que eu deixei como legado, como Portugal dizia, foi semear a esperança só. Porque, no período, o que se teve de patrimônio histórico restaurado, pelo viés da Secretaria de Cultura, já estava em andamento, não foi uma obra direcionada por mim, né? Bom, a Casa do Samba, sim, a Casa do Samba, eu me lembro que no meu período de secretário de Cultura, eu tive uma participação importante. Foi aquele período em que queriam levar a Casa do Samba para o Irapuru, mas o Irapuru não estava regularizado, e nós já tínhamos o prédio do Solado Araújo Pinho como em posse do município, e pelo relacionamento que eu tinha com Juca Ferreira na época, que era assessor de Gilberto Gil,
conseguir colocar aquele projeto para andar no governo de João Melo. Teve esse legado. Mas eu me sinto impotente. É uma autocrítica. Sim. Mas isso serve até para o atual secretário Moisés, que é um menino preparado, tem conhecimento, teve participação importante em todo o sistema de cultura do município, foi presidente do conselho, ele tem conhecimento técnico para ser gestor de cultura, entendeu? Então, mas a gente precisa mesmo é que os governos entendam, né? Entendam que a cultura local, ela precisa ser, a Secretaria de Cultura precisa ter prioridade, política pública, orçamento próprio, e não se destinar exclusivamente a fazer festas populares, festa da purificação, Bem do Mercado, São João. Então, enquanto ficar nessa filosofia, não vai haver secretário, não teremos secretário capaz de fazer nada pela cultura de Santo Amaro. Certo? Então, eu acho que eu fui vereador, discutimos muitas legislações de cultura, mas governo nenhum nunca disponibilizou recurso para secretário trabalhar fomentando cultura na cidade. Era assim, fomentava, mas o assistencialismo cultural. O que era assistencialismo cultural? Jorge Rocha foi secretário no período, estava lá, chegava a Filarmônica Fios de Apolo, precisava de um ônibus para viajar, ou para comprar uma indumentária, e ele saía enlouquecido e batia na porta do prefeito, dizia, prefeito, estou precisando ver aqui. Aí o prefeito dizia, veja lá na finança se tem como a gente dar alguma ajuda. E isso é assistencialismo cultural. Aconteceu comigo, aconteceu com o Rodrigo Veloso, está acontecendo com o Moisés, certamente, e é isso que precisa acabar. Então, quando eu falei com o Flaviano, na época, disse, vamos fundar a Fundação Cultural Jorge Portugal, que será uma autarquia do município, capaz de captar recursos com a parte do seu orçamento. E a Secretaria de Cultura, nós vamos desmembrar a parte dos recursos de festas populares, o calendário, e da política cultural. E ele topou. Infelizmente, nós não ganhamos a eleição. Né? E aí fica nessa expectativa de que agora as coisas andem. Porque eu sei que Moisés vai trabalhar no sentido de regularizar o Fundo de Cultura. Mudou o governo, o perfil de governo Lula é de trabalhar política cultural, já que tem pouco recurso, de fundo a fundo. E aquele município que não tiver com fundo de cultura regularizado, dificilmente vai receber recurso federal. Entendi. Então ele vai trabalhar nesse sentido. Então, na verdade, ele conhece. Existe uma determinada culpa dos nossos representantes concernente a essa questão do recurso. Não uma culpa diretamente do governo. Nesse caso, se houver uma lei ou se houver uma fiscalização maior, você acredita que os fundos serão investidos de forma correta para os fins, por exemplo, cultura, é isso? Eu vou fazer aqui, dizer uma coisa bem clara para você. Eu acredito que se o Ministério Público abraçar essa causa, sim, a gente pode ter resultados positivos bem rápidos. Mas a gente não porque já existe a legislação. Mas a gente não ia depender justamente dos vereadores para ver, fiscalizar. Mas assim, por exemplo, a educação, não vem a verba carimbada, mas a gente sabe que muitas das vezes a verba que deveria ser destinada para a educação não é destinada e a gente tem uma educação péssima. A saúde, não são verbas destinadas para a saúde e a gente sabe que a saúde é péssima. Na verdade, não seria uma boa, como é que eu posso dizer, uma intenção de quem está no poder de fazer isso, não uma questão de fiscalização ou de leis, que a gente está montado de leis, mas às vezes não existe um olhar de prioridade para aquela pasta, para aquela ação. Claro que existe uma omissão do governo em relação a isso e da Câmara também. Sim. Mas quando eu falei do Ministério Público, é porque nós chegamos a um extremo, né, na omissão por parte do poder público, que só a gente buscando um fiscal da lei para processar. Porque assim, você tem fundo de cultura, você tem débito do município com fundo de cultura, você tem conselho de cultura que é hoje deliberativo, ou seja, eles têm responsabilidade perante a lei, os conselheiros de cultura. Sim. Então, o que se gastou aí, por exemplo, na festa, isso precisa passar pelo Conselho de Cultura. Então,
Câmara precisa realmente, é notório, que precisa promover esse debate. Isso já foi conversado lá na Câmara. Sim. Nós temos uma comissão de cultura na Câmara. É preciso fazer, sim, as audiências públicas, fazer um seminário sobre a cultura local, promover a discussão, convocar o governo para isso. Mas, assim, eu acho que precisa ter interesse, certo? Precisa ter interesse. Então, há uma crítica que se faz ao poder público nesse sentido. Agora, também, você tem a esperança de que se consiga mudar alguma coisa. Eu acho que Moisés, pelo que eu conheço da postura dele, ele não vai ficar de braços cruzados, tendo um governo de Estado favorável, deu um remédio para ele. Um governo federal favorável, certo? Deu um remédio para ele aí. Eu acho que não vai. Mas poderia aqui, esse debate, e chegar à Câmara para discutir isso. Sim. Que é o melhor palco para discutir essa questão. Mas convocar o Ministério Público. Entendi. Eu acho que se não tiver uma provocação legal, nós vamos continuar, né, fazendo política aqui de assistencialismo cultural. Acho que precisa colocar os pontos nos is. Não é cobrar o que não é devido. Sim. É apenas discutir a questão. O orçamento de 2 milhões e 100 mil reais anuais para a cultura é um orçamento plausível? Claro que não é. 2 milhões não é nem a festa da purificação. Você gasta o dobro na festa da purificação. Agora, claro, observando aqui, volta aqui para mim, é o seguinte: 2 milhões, você divide aí por mês. Por 12. Por 12. O que há hoje, a classe cultural pensa sobre cultura? Se você faz movimentos pequenos de bairros, de lugares, você gasta muito pouco, 10, 15 mil reais em movimentos culturais. O que está faltando é justamente concentrar os pequenos movimentos culturais em diversas localidades da cidade, que automaticamente essa pasta de 2 milhões daria de boa, né? Com artistas da terra que às vezes vai lá uma apresentação com 500, 700 reais, mil reais, 2 mil reais, e eu acho que com uma estrutura de palco, de som, ou uma apresentação de teatro, com incentivo ao teatro, com uma série de coisas, sai aqui. Então, essa questão está além da quantidade de dinheiro, porque o que está faltando realmente é um interesse em desenvolver a cultura no município. Isso é fato. Bom, eu acho sim, eu concordo com a sua avaliação. Não é mutante. Não, eu concordo. De dinheiro é muito dinheiro, 2 milhões. Mas eu quero dizer, como eu fui secretário, sim, 2 milhões de reais para a cultura local, esses 2 milhões são gastos numa única atividade, que é a festa da purificação, e ainda precisa de suplementação. Entendi. Que se transfere recursos de outras secretarias. Para que esses 2 milhões não dá para fazer a festa da purificação. Entendi. Entendeu? Então, quando passa a festa da purificação, não tem R$1 para nada. Aí vem já o Carnaval de Oliveira, que é calendário de festas populares. O calendário de festas populares do município de Santo Amaro, no mínimo, se você for fazer com coerência, você vai gastar 10 milhões de reais. Só que essa festa, a cultura não se resume em festas populares. Sim, sim. Entendeu? É isso que precisa ficar claro. Isso tem que ser desmembrado. Então, se o município não tem recursos para aumentar o orçamento da cultura, né? Se o município ainda entende que não pode investir mais em cultura, então a Câmara precisa discutir isso, precisa mostrar ao governo que a cultura é o nosso maior patrimônio, é a nossa maior fonte econômica, que a nossa redenção está aqui, certo? Então, que é uma prioridade, que é o cartão postal da nossa cidade, e transformar essa cultura nossa numa prioridade de gestão de governo e aumentar os recursos. Bom, mas os recursos ainda não são suficientes. Então, se cria um braço, foi o que eu pensei com o Flaviano, se cria um braço como uma fundação cultural que seja capaz de captar recursos
privados e do governo federal e do Estado e possam entrar no orçamento da União, certo? Com prestígio político de um governo alinhado aí ao federal e ao estadual, e ter um pouco recurso do município para se fazer fomento cultural e preservação de cultura, que não se resume em festas populares. Festas populares é um ingrediente da nossa cultura, mas não é nossa cultura, não é toda a nossa cultura. Então, ali, eu acho que isso que está faltando na cidade, criar um braço, essa crítica que se faz aqui, para que a comunidade cultural desperte. Os artistas precisam discutir isso. Quando eu falo os artistas, não são apenas os cantores e compositores, não, são os fazedores da cultura local, o pessoal da capoeira, o pessoal do samba de roda, o pessoal das manifestações culturais tradicionais, certo? As filarmônicas, certo? É isso que eu acho, o pessoal do teatro, da dança, que nós temos muito em Santo Amaro. Então, as bandas marciais, que é um ingrediente cultural de Santo Amaro. Então, eu acho que esse pessoal todo precisa sentar na mesa, buscar a Câmara, discutir uma audiência pública para discutir essa política cultural. O fundo do município precisa funcionar, precisa estar regularizado, né? Tem que ter uma legislação, uma tomada de posição da regularização da conta do fundo, para poder funcionar lá, começar a funcionar. Eu, infelizmente, não pude fazer isso na questão do Fundo da Cultura, porque questão de documentação. Precisava regularizar. Eu assumi a secretaria, a questão do Fundo Cultural em andamento e com débito. O município não repassava dinheiro, né? A conta não estava regular. Eu também não ia assumir um pepino desse para depois eu responder. Isso. Então, eu preferi não mexer. Eu estava ali de forma transitória, né? Então, por que eu vou mexer numa coisa para depois me complicar? Então, não fui. Mas agora é diferente. Agora eu tenho o Conselho Deliberativo. Quem toma a decisão não é só a Prefeitura. O membro do Conselho, ele vai saber onde vai ser aplicado o fundo. Se discute política de edital. Então, aí pode se regularizar a questão do fundo. Então, eu acho que é isso, Miguel. Eu acho que a cidade precisa, de uma vez por todas, fazer esse desmembramento do orçamento da cultura no município, certo? Festas populares aqui e aqui, política cultural. O que é política cultural? Editais de incentivo à produção artística, editais de incentivo às manifestações culturais, né, de preservação, editais de incentivos às filarmônicas e bandas marciais, certo? Então, e tantas outras coisas. Então, isso precisa criar uma agenda cultural, um edital de incentivo de uma agenda cultural, onde Eduardo Alves cante uma semana lá no Trapiche de Baixo, Jorge Rocha apresente a peça dele de teatro lá no Bonfim, não é? Que a gente tenha, que a cidade volte a ebulição cultural, artística, aquela efervescência que tinha aqui, que está apagada. Paradíssimo. Mas é isso aí. Gente, olha só, eu estou aqui entrevistando, o tempo do nosso amigo Chico foi embora, eu vou ter que marcar eu e você aqui, 1h30, 2 horas. Vamos. Eu tenho certeza que esse assunto aqui tem muita coisa. Agora, só para finalizar, Chico Porto e 2024, quais são os projetos? Rapaz, meu irmão, politicamente... Eu estou hibernando, eu estou igual o povo da cultura de Santo Amaro, certo? Eu quero voltar a me dedicar à militância artística, voltar a compor meus sambas com o Márcio, com o Eduardo, quem sabe fazer uma peça de teatro com o Jorge, né? Vestido. Exatamente. Voltei a escrever meus livros, eu estou com um livro pronto, mais 2 em fase de conclusão. Então, assim, eu não penso em disputar a eleição em Santo Amaro. Não tem nenhum projeto? Não tenho nenhum projeto político, sinceramente. E apoio? Também eu vou esperar, né? Está sendo construída aí uma frente política independente,
É mesmo? Eu participei de um encontro onde estava sentado lá Genebaldo Correia, não sei se o Jorge Rocha estava nessa reunião. Genebaldo Correia, Aninha Melo, João Melo, Geronildo, Giovana, Será que dá certo? Aguinaldão, vereador, César do Pão, Flaviano, Silvio Bolinho, uma turma, eles estavam. Aliás, Silvio não estava, não. Silvio não estava. Vou fazer justiça. Uma turma, eu fui convidado para essa reunião e fui. E lá se discutiu a questão da Câmara de Vereadores e se discutiu a questão de um projeto futuro para disputar a eleição. Benivaldo não estava, não. Então, e tem também um outro projeto que eu creio que vai se agregar esse pelo perfil, que é do professor Trigueiros, que está aí eu fui convidado para participar de uma reunião com ele também. Ele pretende disputar a Prefeitura de Santo Amaro. Esteve aqui no programa. Professor Trigueiros é um homem de muito valor histórico e cultural para Santo Amaro. Enfrentou a ditadura militar. Eu quero fazer uma provocação, Chico Porto, como seu predecessor aí na tribuna. Eu queria que o nosso poeta, que está dedicado à militância cultural, terminasse a entrevista quando você assim o Sim. reclamando dos seus poemas. Eita, perfeito. A plateia hoje aqui tá bonita, viu? Rapaz, você me pegou. Eu não gravo. Imagem. Eu sou péssimo para declamar poema. Já fui bom quando fazia teatro. Lucas. Mas assim, eu não tenho memória. Eu não lembro das coisas, eu não gravo. Nem um verso. Então deixa eu me lembrar aqui alguma coisa. Água mole, pedra dura, quanto bate é que fura. Deixa eu ver se eu lembro de algum poema assim que eu possa declamar nesse momento. Mas é isso. Eu vou me dedicar à vida política dessa forma, na militância cultural, social. Perfeito. E como candidato, Genebaldo, quando estiver aqui, ele vai dizer isso, olha, na política a gente entra, mas nunca sai. Então, eu não posso dizer, afirmar com certeza absoluta, assim, em 2024, eu não vou aparecer aí no cenário da disputa eleitoral, mas não é uma pretensão minha. Não tem um projeto. É uma coisa já definida comigo de não disputar a eleição. Mas eu quero participar. Eu acho que a política, a gente tem que participar sempre da política. Procurar melhorar o ambiente político, né? Discutir a cidade, debater com a população o que é melhor para a gente, buscar posições ideológicas coerentes. Então, política é importante. Saber criticar, saber se posicionar, né? Né? Então, assim, eu nesse momento tenho muita esperança que o governo, que a cidade melhore. Nós temos um governo federal hoje alinhado com o governo estadual e com o governo municipal, né? Uma prefeita que é mulher, ou seja, já traz consigo muita sensibilidade. Então, a gente tem esperança de que isso melhore. Eu, na nossa área cultural mesmo, eu tenho muito respeito por Moisés, confio muito nele, mas, assim, a gente espera que tenha até agora a gente ainda não viu o governo, então espera que ele aconteça, e eu tenho esperança que ele aconteça. E Eduardo me provocou para recitar um poema. E aí agora? Eu não sei, Deu branco. Deu branco. Diga aí, Edu, lembra alguma coisa? Vale a letra de Perdão, vejo que é lindo, que eu acho lindo. Perdão, tenha pena de mim. Meu Deus, por que será que é tanto assim? É sempre assim. Não posso fitar. Não posso fitar os olhos dela, que se abre a janela do arrependimento no meu coração. Ai, meu Deus, Perdão, quero me redimir. São Jorge, cadê o luar que arrancaram de mim? Fico todo perdido com o sorriso dela, que até duvido que bom tenha sido apagar a paixão. Nem ela e nem ninguém faz ideia do quanto eu tenho sofrido sozinho com a minha canção. Hoje, os versos são mais tristes. Para mim, a alegria não existe e só mesmo a desilusão. Ai, meu Deus, perdão. Massa! Beleza, Miguel. Muito obrigado pela oportunidade. Chicão, obrigado mesmo pela sua presença. E vamos estar marcando mais vezes para você vir aqui
com certeza aqui, tá bom? Tá bom, eu espero ter contribuído com você aí. E muito. Um abraço. Abraço, tchau. Valeu, Chico. Gente, voltando aqui, nós vamos estar agora já convidando outro que será entrevistado, será o Edu Alves. Mas antes, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores aqui que cooperaram e estão cooperando para tudo isso estar acontecendo. Olha, nós temos o patrocinador oficial aqui, que é a Tsunami Fibra, a melhor internet da cidade. Tsunami Fibra está aqui no projeto Politicando Certo, e isso é muito bom. Politicando Certo é um trabalho de comunicação, de notícia, e a gente vai estar aqui cooperando para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Discutir a cidade é tudo. Então, Politicando Certo está aí, o Tsunami Fibra está com o Politicando Certo. Deixa eu colocar aqui, vamos lá.